Para muitos, ele é simplesmente o maior cantor de todos os tempos. Então, senhoras e senhores, se preparem porque hoje vocês irão conhecer toda a trajetória e a incrível história de Freddie Mercury. Farrokh Bulsara, mais conhecido como Freddie Mercury, nasceu no dia 5 de setembro do ano de 1946, na cidade de Pedra, em Zanzibar, que atualmente faz parte da Tanzânia. A família de Freddie se mudou da Índia para Zanzibar para que o seu pai pudesse manter o seu emprego no Banco Colonial Inglês. Quando chegaram em Zanzibar, seus pais, Bomi e Jair Bulsara, tiveram 2 filhos, Freddie e sua irmã mais nova, Kashmira. Em 1954, aos 8 anos de idade, o pequeno Freddie foi enviado para estudar em uma escola apenas para meninos, na cidade indiana de Bombay. E durante o período em que estudou nessa escola, ele fazia todo o trajeto completamente sozinho a bordo de um navio. Nessa época, o garoto já era um grande fã de música, e então ele começou a fazer aulas de piano ainda muito cedo. Freddie montou sua primeira banda que se chamava The Ractics, onde ele se apresentava em vários eventos escolares cantando sucessos de artistas como Cliff Richard e também Little Richard. Inclusive, foi nessa época que ele começou a ser chamado de Freddie por seus amigos. Nessa época, apesar de ser apreciado pelas pessoas mais velhas por conta do seu talento e também por ser um garoto extremamente carismático, Freddie sofria muito bullying na escola por causa da sua personalidade um pouco afeminada. E por conta disso, ele acabou se tornando uma pessoa mais fechada, ou seja, uma pessoa introspectiva e também muito tímida quando estava perto de estranhos. Algum tempo depois, quando já estava mais velho, Freddie foi morar na casa de sua avó, mas ele continuou estudando na mesma escola até o fim do curso, quando ele acabou voltando para a casa dos seus pais. Durante a sua transição de adolescente para adulto, aos 17 anos, a família Bulsara decide então se mudar para Londres, durante o período da Revolução Civil de Zanzibar, no ano de 1964. Quando chegou na Inglaterra, Freddie começou a estudar artes e pouco tempo depois ele se formou como designer gráfico. Mas depois que acabou o curso, ele não exerceu a sua profissão, mas sim foi trabalhar como vendedor de roupas no famoso mercado Kensington, junto com a sua namorada Mary Austin. Freddie também trabalhou como atendente em um aeroporto durante um curto período, mas foi apenas no ano de 1969 que a sua história na música realmente começou. Naquele ano, ele deu início a uma banda que se chamava Ibex, que depois acabou mudando de nome para Wreckage, mas que acabou não durando muito tempo. Depois, ele chegou a fazer parte de um grupo chamado Sour Milk Sea, mas novamente acabou não dando certo também. Foi só em abril de 1970 que Freddie se juntou ao guitarrista Brian May e ao baterista Roger Taylor no trio Smiley. Pouco tempo depois, o nome dessa banda foi alterado então para Queen, após a chegada do baterista John Deacon. E nessa época, Freddie criou o sobrenome artístico Mercury, e esse nome foi baseado na letra de uma de suas primeiras canções. No começo, os primeiros álbuns do Queen não tiveram tanto sucesso e quase não saíram do Reino Unido. A banda só começou a ter uma certa projeção mundial após o lançamento do disco Sure Heart Attack, com a famosa música Killer Queen. Mas foi somente no ano de 1975 que a banda de Freddie realmente estourou no mundo, com o álbum A Night at the Opera, que trouxe a famosa e inesquecível canção Bohemian Rhapsody, um clássico eterno em que Freddie foi capaz de mesclar o rock com a ópera. O Queen continuou crescendo com seus discos de sucesso e realizando turnês pelo mundo inteiro. Em 1976 foi lançado A Day at the Races com a canção Somebody to Love. E em 1977 saiu News of the World, que contava com 2 músicas que no futuro seriam consideradas as maiores canções da história da banda: We Will Rock You e a clássica We Are the Champions. Jazz, o álbum seguinte, não foi ruim, mas acabou não conseguindo vingar tanto quanto os 2 álbuns anteriores.
um fato interessante que nós descobrimos é que durante a turnê de The Game, o Queen se tornou a primeira grande banda europeia na história a se apresentar na América do Sul, se apresentando em países como a Argentina e inclusive aqui no Brasil também. Um dos maiores sucessos do grupo, a música I Want to Break Free, também já gerou muita polêmica, principalmente na época em que foi lançada. No clipe dessa música, os integrantes da banda estão todos vestidos e caracterizados como mulheres. Uma ideia que surgiu através do baterista Roger Taylor, como uma forma de fazer uma paródia do seriado Coronation Street. O problema é que, apesar de a música ter sido um grande sucesso e também muito aclamada no Reino Unido, a canção foi considerada controversa nos Estados Unidos e por isso acabou sendo banida pela MTV e também por outras emissoras por conta da cultura conservadora dos Estados Unidos naquela época. John Deacon escreveu essa canção como uma forma de desabafar por ser uma pessoa extremamente tímida, também abordando questões como a solidão e a autossuficiência. Porém, por conta de alguns versos da música e também pelo figurino utilizado no clipe, I Want to Break Free acabou sendo interpretado por muitas pessoas como uma canção que estava relacionada ao homossexualismo. No dia 13 de julho de 1985, foi realizada a Live Aid, um concerto de rock que tinha o objetivo de arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. Essa foi uma das maiores transmissões de todos os tempos, pois estima-se que 1,5 bilhão de pessoas e em mais de 100 países tenham assistido à apresentação ao vivo. Nessa apresentação, Fred demonstrou toda a sua capacidade de dominar um palco ao vivo e também a sua capacidade de versatilidade, fazendo a transição entre vocais, piano, guitarra e também a sua interação fantástica com o público sem perder o ritmo. Os próprios integrantes do Queen disseram que o que aconteceu naquele dia foi mágico e que Fred realmente era inexplicável. No ano seguinte, em 1986, o Queen lançou o disco A Kind of Magic, que foi um grande sucesso. E nesse ano, eles também realizaram uma turnê pela Europa com uma produção e com uma recepção jamais vista antes, com 2 concertos no estádio de Wembley que foram gravados e lançados em vários formatos depois. Apesar das polêmicas e de muitas pessoas acreditarem que Freddie Mercury era totalmente gay, na realidade ele era bissexual não assumido. Raramente Fred falava sobre sua vida particular para a imprensa, e sua família e seus amigos também eram bem discretos quando questionados sobre essa questão dele. Sua irmã, porém, disse que o cantor jamais tocou no assunto de sua homossexualidade com a sua família, mas que mesmo assim todos já sabiam e sempre o respeitaram da mesma forma. No entanto, a mídia sempre criava polêmicas e buscava de alguma forma mostrar ao público que Fred tinha se revelado de fato como gay. Mas essas notícias sempre careceram de fontes. Como eu já disse no vídeo, Fred teve um relacionamento com a vendedora de roupas Mary Austin. O namoro deles acabou quando ele confessou a ela que era gay, mas os dois não se afastaram, e sim, acabaram se tornando grandes amigos pelo resto da vida. Inclusive, a música Love of My Life foi uma homenagem de Fred a Mary, e ele também foi convidado para ser o padrinho do primeiro filho dela. No seu testamento, Fred deixou a sua grande mansão em Londres para Mary, além da detenção de todos os direitos autorais de sua discografia. No final dos anos 70, Fred teve um relacionamento sério com o executivo da Elektra Records, mas que durou apenas 1 ano. Pouco tempo depois, ele se envolveu com a atriz austríaca Barbara Valentin e, em 1985, ele viveu o seu último romance com o cabeleireiro Gene Hutton, com quem ele viveu até o seu último dia de vida. De todos os seus relacionamentos, Fred sempre deixou claro que Mary Austin foi a pessoa mais importante de sua vida e que ele a considerava uma esposa. Muitos dos meus amantes me perguntavam por que eles não poderiam substituir Mary, mas é simplesmente impossível. Mary é minha única amiga e eu não quero mais ninguém. Para mim, é como um casamento. Nós acreditamos um no outro e isso já é o suficiente para mim.
Porém, em 1986, as dificuldades começaram a aparecer na vida de Fred. Em agosto daquele ano, ele fez a sua última apresentação com a banda. Em outubro, os boatos de que ele havia sido diagnosticado como portador do vírus da AIDS começaram a se espalhar rapidamente. Quando questionado pela imprensa, Fred sempre negava. Segundo seu namorado Jim, Fred descobriu que tinha mesmo a doença em abril de 1987. Apesar de sempre negar, a saúde física dele se agravou rapidamente e ele começou a aparecer em público cada vez mais magro e mais pálido. Mesmo não podendo mais se apresentar ao vivo, Fred continuou trabalhando com sua banda até o fim. Depois que descobriu a doença, ele lançou um disco de ópera e também lançou mais 2 álbuns com o Queen, além de continuar a gravar videoclipes. Mas, no seu último trabalho em frente às câmeras, para conseguir